Boa noite, paz seja convosco, amém, glória a Deus por mais um dia de vida. Queria agradecer no início dessa live aos diáconos, aos irmãos que hoje foram lá na igreja, fizemos um faxinão, deixamos tudo pronto. Daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor, vai ter uma reunião, senhor prefeito desse município, senhor Dinamérico, com a juíza amanhã, na terça-feira, melhor dizendo, e segundo um amigo vereador, nós poderemos ter respostas favoráveis já na sexta-feira. Respostas favoráveis para a igreja é a retomada dos cultos. Bem, são tranquilo quanto a isso, é lógico que queremos voltar, né? A ansiedade de estarmos juntos, ela é muito grande, principalmente quando a gente recebe uma notícia de possibilidade. Então vamos aguardar, quem sabe no domingo, na sexta ou no domingo, nós já estejamos na igreja, cultuando ao Senhor. Lógico que nós vamos ter uma programação toda especial, com 3 cultos. No culto da manhã, das 10 às 11h30, das 10 às 11h20, o culto para as pessoas de risco, né, os idosos, enfim, as pessoas acima de 65 anos, nós vamos fazer um culto especial para eles pela manhã. E na retomada às 18 horas vai ser o primeiro culto, das 18 às 19h30 e das 20 às 21h30 outro culto. Então, assim que esse meu amigo, nosso querido vereador, ele fala, pastor, está permitidos cultos, tudo, nós vamos anunciar e vamos passar a lista de frequência. Eu peço que ninguém deixe de ir, né? Se passou de 65 anos, quando voltar, vá no culto da manhã, no grupo das pessoas de 65 anos, e os demais irmãos, todos vão, assim que voltar, nos 2 cultos, tá? Lembrando que crianças até 12 anos também não será permitida a ida, idosos acima de 65 anos e pessoas do grupo de risco, pessoas que estejam resfriadas, pessoas que tenham alguma doença congênita, então eu recomendo ficar em casa. Mas fora isso, os que não foram contagiados ou contaminados, não sei a palavra correta para usar agora, mas aqueles que estão saudáveis, haverá o culto normal. Então todos vocês são importantes nessa retomada. Hoje nós já separamos as cadeiras, o distanciamento. Mesmo que você seja marido e esposa, infelizmente você vai sentar separado, não é? Nós vamos ter todos os cuidados, álcool em gel, né? Cada um de nós vai levar uma garrafinha de água para não ficar diácono pôr na mão e te dando copo, distanciamento, enfim, todos os cuidados, máscaras. Mas nós precisamos voltar a cultuar juntos, irmãos. A vida tem que retomar. É lógico que é um reaprendizado, mas agora não é nem o medo que devemos ter agora. Agora é o quê? Os cuidados. Redobrar os cuidados. Tá? Então vai ter 2 cultos. Tem criança pequena, o marido vai num culto, a esposa vai no outro. Vai ter um horário de meia hora de um culto para o outro, para o marido poder... Se a esposa vier primeiro, para ele poder vir buscar a esposa, levar ela para casa e voltar. Né? Se mora perto, vai ser mais fácil. Meia hora, nós vamos ser milimétricos. É bênção apostólica e acabou, é rapidinho, entra outro culto. Então nós estamos aprendendo coisas. Né? Nós estamos reaprendendo. E isso é por pouco tempo, eu creio. E logo, logo a vacina vai estar aí pronta, se Deus quiser, e nós vamos... todos vacinados, estar livres desse vírus maldito. Mas por enquanto a vacina é higiene, distanciamento, uso de máscaras. Você está resfriado, não saia. Se tem algum suspeito, não saia. 2 pessoas crentes falaram, eu não pego. Nossa irmã Fabiana Anastácio, que morreu, ela disse primeiro que ela não acreditava nessa doença, porque ela tinha Deus e ela não ia ficar doente. Ficou. Segunda coisa, doente, disse que não precisava de distanciamento porque ela não ia morrer, porque ela tinha Deus. Morreu.
E sabe o que aconteceu na internet? Um bando de pessoas zombando do nosso Deus. Crente também adoece, e não é nada do diabo. É uma questão de que o vírus está no ar. E se nós não tivermos cuidado. E outra, a Bíblia diz, obedeça às suas autoridades. Desobediência à autoridade traz morte. Eu sou crente, eu não vou pegar. Esse é o primeiro que vai morrer. Porque Deus não tem compromisso com irresponsáveis. Vocês sabem da nossa responsabilidade para convosco. Vocês sabem que até a semana passada, se voltasse os cultos, eu não faria. Eu disse isso para algumas pessoas, eu não faria. Nós temos ido nas casas, ontem nós fomos na irmã Vera, com o irmão Luiz, todos de máscara, distância, ninguém abraçou, pegou na mão, nada. Eu fiz pequenos cultos para 3, 4 pessoas, abençoei, levei a bênção de Deus, abençoei não, eu levei a bênção de Deus para sua casa. Como pastor, eu fui até você, fiz o que eu podia fazer, para te poupar, cuidamos de você, mesmo à distância. Agradeço imensamente aos fiéis. Gente, eu estou... foi a primeira vez no ministério que eu peguei uma pandemia. Mas Itariri está de parabéns. Os comprometidos são comprometidos mesmo. Né? Vocês abençoaram não ao pastor, mas à igreja. Pastor, mas a igreja está fechada. Mas vocês abençoaram a igreja, porque a igreja ela tem um representante. Nós somos os representantes, os presidentes da igreja. Então, para eu vir para Itariri, eu tive que alugar uma casa. E no estatuto da igreja quadrangular, a igreja, ela paga o aluguel pastoral junto com o subsídio. E vocês me ajudaram a comer, vocês me ajudaram a passar melhor. Obrigado pelos que trouxeram banana, pelos que trouxeram legumes, pelos que trouxeram... Irmão, Demir com a irmã Célia veio na Páscoa, me trouxe uma colomba pascual, uma caixa de bombons, um suco, né? A irmã Lúcia, a Silvana, Jaqueline, a Nega com o Rodrigo, o Sérgio, a Vera com o irmão Luiz, o Franco, a Coca, Deus abençoe. A irmã Eni, né? A Eni, dá leitinho para as crianças. Trouxe leite. Meu irmão, eu estou simplesmente fascinado por essa cidade. Os vereadores, o Kim, né? Obrigado pelo Kim, obrigado. É o Nivaldo que sempre fala conosco. O Nestor, né, também fala, esteve aqui em casa, tomamos café conosco, conversamos. Todas as pessoas que demonstraram que fidelidade não precisa de igreja aberta. Fidelidade está no coração. Todos os dizimistas fiéis, tem gente que não falhou um mês. Tem pessoas que foram tão fiéis que receberam aumento e devolveram. Pastor, eu falei, não fale esse mês. Mantenha sua fidelidade. Fidelidade se mostra nos momentos difíceis. O que Deus fez? Deus deu 3 irmãs nossas que conseguiram a casa própria. Pessoas na nossa igreja foram curadas. Empregos foram abertos. Nós vimos pessoas da nossa igreja prosperar. Casa que não saía foi alugada no pior ponto da pandemia, casa alugada. Meu irmão, Deus continuou sendo Deus por causa da nossa fidelidade. Então cumpra a sua fidelidade. Seja fiel a Deus totalmente e Ele vai cumprir em você todas as promessas bíblicas. Amém? Deus abençoe. Deus recompensa cada um pelo cuidado com a obra, pelo zelo com a obra. E eu creio que esse zelo vai fazer com que retomemos. Agora, cada um no seu culto, né? Infelizmente, quem tem crianças pequenas, nós vamos... Aquilo que Deus uniu, nós vamos separar por um tempo. Cada um vai vir num culto, devido às crianças que não podem vir até 12 anos. Daqui a pouco, também, pouco tempo, nós vamos poder liberar, desde que as crianças fiquem no colo dos pais, que os pais não deixem as crianças ficar correndo pela igreja. Tudo é um aprendizado. Né? Então, estamos nessa fase, vamos passar por ela também. E eu creio que nós vamos sair fortalecidos. Deus vai nos dar além do que nós pensarmos. Amém? Vamos ler a palavra? Tiago, capítulo 1,
versículo 19. Kof. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a prática da palavra. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei como mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, porque o ouvinte engana-se a si mesmo, com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e então vira-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em tudo o que fizer. Glória a Deus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoá-los poderosamente e que através dessa mensagem de hoje nós possamos ser praticantes da palavra. E se ainda não o fazemos, que possamos ser a partir de então. Muitos têm dificuldade em manter um relacionamento total com Deus. Não um relacionamento parcial, ou um relacionamento secundário, mas um relacionamento total. E através dessa dificuldade de se relacionar com Deus, nós vemos muitos esfriando na fé. E quando nós esfriamos na fé, a primeira coisa que nos acontece é que nós venhamos a perder a esperança. E quando se perde a esperança, nós tendemos a olhar para o problema e superdimensioná-lo. E o que nós fazemos quando superdimensionamos o problema? Quando nós superdimensionamos o problema, nós minimizamos o poder do nosso Deus. Aí o que acontece? As coisas parecem difíceis, complicadas, pesadas demais, ao ponto de muitos desistirem. Por quê? Porque apenas ouvem a palavra. Porque apenas trazem a palavra do externo para o interno, mas ela não permanece ali e volta para o externo outra vez. Então nós temos que ter o quê? Para não esfriar. Nós temos que praticar a palavra. Você já viu faculdade? Faculdade, ela não vai nos dar nada além de bagagem teórica. Quando fizermos o curso, daqui a 4 anos, eu vou estar cheio de bagagem na área da contabilidade, teoricamente falando. Mas como que eu vou transformar teoria em habilidade? Praticando. A prática me torna hábil. A prática me torna o quê? Me faz ser vigilante. É pela prática que eu me aproximo de Deus. E ao me aproximar de Deus, eu tenho o quê? Eu tenho crescimento progressivo, contínuo e gradativo da minha esperança e da minha fé. Então, praticar a palavra me faz estar fortalecido. Quem é praticante da palavra nunca vai desviar da fé. Porque ele não é um ouvinte. Porque o ouvinte, ele fala de uma pessoa que não tem compromisso com o que ouve. A prática me faz ser compromissado com aquilo que eu estou escutando. O que é uma prática? É um exercício. Praticar é exercitar, é realizar, é experimentar aquilo que eu ouvi pondo em prática. Quem não exercita, o que acontece? Quem não exercita, fica fraco. Vamos ver alguma coisa aqui?
No versículo do 22 ao 24, diz que quem ouve e não pratica, esquece tudo. Comprovado cientificamente. Quem ouve, anota, repete e pratica, guarda 70% de tudo, 70% a 80%. Ninguém guardará 100% de tudo. Quem apenas ouve, escreve e fala, mas não pratica, ele vai guardar 40%, 45%. Quem apenas ouve, escreve, quem apenas ouve e fala, mas não escreve e não pratica, ele vai guardar daquilo que ele ouve 25%. Quem apenas ouve vai guardar 5% apenas do que ele ouviu. A prática me faz chegar perto da perfeição. É por isso que Deus fala: aproximai-vos do varão perfeito, estejais à estatura do varão perfeito, próximo do nível de Cristo. Nunca seremos e estaremos no nível de Cristo, porque Cristo, ele não pecou, Cristo, ele não errou. Então, queridos, a prática me faz guardar 80% daquilo que eu ouvi, que eu aprendi. Se eu apenas ouvir e não praticar, eu vou esquecer de tudo. Eu estou fazendo inglês, eu consegui metade do curso de inglês na faculdade, e são 2 anos que eles me deram e eu estou fazendo. O que me faz aprender a falar inglês? A prática. Eu mudei tudo no meu celular para o inglês. Eu procuro me envolver, escutar, escrever, falar. Às vezes eu produzi meu primeiro texto em inglês. Mas eu procuro me aprimorar, porque o aprimoramento, eu escutando, por isso que tem o listening, por isso que tem o writing, por isso que tem o... Me esqueci do terceiro, é ouvir, ver, ouvir, speaking, listen e write. Ouvir, falar e escrever. São bases para tudo. E por isso que nós temos que nos empenhar. Esta pandemia, Deus nos ensinou coisas. Porque nós ouvimos. Eu fiquei, às vezes, eu puxei a orelha falando que é inconcebível um membro da igreja ouvir, não assistir às lives da sua igreja. E é verdade, querido. Porque é o seu pastor que te dá orientação. Aqui o pastor César, que está junto conosco, pastor lá em Taubaté, pastor César orienta a igreja dele. Se a igreja do pastor César apenas ouvir as minhas lives, talvez eles não vão assimilar muita coisa, porque aquilo que eu estou passando pode estar em uma forma diferente daquilo que ele está passando nas mesmas coisas. São as mesmas coisas, mas em palavras, em formas, em atitudes diferentes. Então, ouvir o seu pastor. Por que a ovelha ela ouve, ela conhece a voz do seu pastor exclusivamente, a ovelha animal? Porque ela sabe que do pastor vem a direção, condicionamento. Então, por isso, muitas vezes eu disse, ouçam as lives, anote aí, leia depois na sua casa, porque escrevendo, ouvindo e falando, você aprimora muitas coisas. E graças a Deus, Deus está nos dando um tempo de ouvir. Deus está nos dando um tempo de anotar. Mas vai chegar um tempo de praticar. Esse vírus vai continuar. A AIDS não continuou. Lembra quando surgiu, começou a morrer gente por AIDS que não sabia, e de repente inventaram um coquetel e alongou a vida das pessoas? A AIDS é real, não deixou de existir a AIDS. H1N1, o H1N1, aquela gripe, muitos taxaram gripe suína, essa gripe, ela ainda existe, só que agora a vacina, a controle. Mas lembra quando surgiu o Ebola e outras pestes, a Zika vírus? Ainda não sei como não inventaram uma vacina para dengue, para aniquilar e dar uma proteção para o corpo. Mas quando você aprende, você está ouvindo, você está adquirindo. Só que agora, com esse vírus que vai continuar, nós estamos aprendendo a viver com ele. Estamos aprendendo a termos mais higiene. É inconcebível hoje comer sem lavar as mãos. Eu toco em dinheiro e lavo as mãos. Pastor, mas eu não tenho nem dinheiro para tocar. Então vai treinando, porque Deus vai te dar condições financeiras também, de você ter. Mas toda vez que eu toquei, vou comprar um pão, toco na nota de 2 na moeda, chego em casa e higienizo as mãos.
um cuidado todo, máscaras. Ah, mas não é necessário. Eu não quero pagar para ver, eu quero fazer e eu quero viver muito tempo. Então não custa nada. Ninguém morre usando máscara, ninguém morre, ninguém morre higienizando as mãos, mantendo o distanciamento. Sabe o que nós precisamos, meu irmão? Colocar em prática aquilo que estão nos ensinando. São pessoas que estudaram, são pessoas que estão acima, são pessoas que estão à frente da gente no conhecimento científico, no conhecimento médico. Não é possível que essas pessoas estejam enganadas. Não é possível que eles não possam nos ensinar a caminhar em meio a essa pandemia. Morreu muita gente. O Brasil é o segundo país no mundo de morte por Covid. Mas eu quero dizer para você que também o Brasil é um dos primeiros em número de pessoas recuperadas. Morreu muita gente, mas a medicina aprendeu com a doença. Eu ouvi a entrevista de um médico, ele dizendo, nós aprendemos a lidar com essa doença. E se houver uma segunda leva, se houver uma segunda onda, ela não vai dizimar as pessoas, porque agora nós temos o quê? Nós temos, já não é novidade, nós aprendemos com ela, nós praticamos durante ela. E outra coisa, na segunda onda da doença, se houver, não estou profetizando, não quero ser profeta maligno, se houver essa segunda onda, nós teremos anticorpos suficiente para que seja apenas uma gripe. Aí sim, mas agora ninguém conhecia nada, era tudo novo, ninguém sabe de onde veio, onde começou, imaginamos, né? Mas não provamos. Ninguém sabe a origem, a devastação que ele causava, agora nós sabemos, porque nós aprendemos, praticando, nós estamos passando por ele. Ouvir a palavra e não praticar é suicídio espiritual. Porque eu acho que é assim, eu acho que ele não tem razão, eu acho que isso não é certo. O achismo tem levado muita gente para longe de Deus. Deus não quer pessoas que achem, Ele quer pessoas que pratiquem. Primeiro, pessoas que ouçam, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas a prática põe a fé em ação. Eu ouço, eu recebo fé, eu pratico, eu coloco a fé em ação. E a fé em ação, como diz o Valdeci Aguiar naquele hino, se a gente colocar a nossa fé em ação e praticar, né? Eu não lembro, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nós vamos voltar daqui a pouco, estamos retomando os cultos. Quem sabe no culto de missões, no domingo que vem, nós já estejamos dentro da igreja. No mais tardar na Santa Ceia de julho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Vocês têm uma bagagem de lives diárias. Nós aqui, todos os dias, estamos transmitindo uma palavra, levando uma palavra. Dia que não é culto é uma palavra menor, mas é uma palavra de incentivo. Vários pastores tendo live. Eu sei que muitas vezes, eu como vocês, já ouvimos e assistimos a live do pastor César, que está conosco. Já ouvimos a live do pastor Carlos, que passou por aqui. Se colocarmos a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde, dá tudo certo. Se confiarmos e orarmos a Deus, orar é praticar a oração, é praticar a fé. Então você não assistiu apenas a live da sua igreja, mas a live de vários colegas, você aprendeu conosco, você tem uma bagagem. Não é possível que depois dessa pandemia você volte e eu volte para a casa de Deus, o mesmo banana de sempre, apenas sendo membro de banco, se omitindo a permitir que Deus te use, porque eu acho que eu não sou capaz, eu não sei se eu vou dar conta. Ele deu conta na cruz. Na cruz ele morreu por nós, ele levou todos os nossos pecados, ele aniquilou as nossas maldições. Então por isso que eu quero dizer que quem ouve e não pratica a palavra, esquece tudo. A emoção e a comoção são grandes inimigos que nos impedem de sermos praticantes da palavra. Ela torna o cristão inconstante, torna o cristão imaturo. Por quê? Porque ele acha que tudo tem que ser revelação. Mas eu me preocupo com a igreja que busca a revelação. Eu me preocupo, com todo respeito, meus amados pastores, eu me preocupo conosco como pastores que achamos que todo culto tem que ter revelação. Que todo culto eu tenho que dizer, Deus manda te dizer, e às vezes não é Deus coisa nenhuma, é fruto da emoção. Porque pastor também se move por emoção quando quer. Nem todo culto vai haver profecia, mas em todo culto vai haver pregação da palavra.
E a maior profecia é a pregação bíblica. Se Deus quiser falar com alguém e não puder usar a sua palavra, Ele ter que me revelar problemas para que as pessoas se convertam, nós vamos ter um bando de bebês viciados em revelação. Mas quem se converte mediante a ação da palavra, se tem revelação ou não tem, não importa. O importante é que a boca de Deus tem falado com ele diariamente. Então, meus amados, não seja movido pela emoção. Toma cuidado com a frase, a Deus falou ao meu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá? Então não seja uma pessoa levada por emoção. Quem é levado por emoção? Como assim? Choram, pulam, caem no poder, sapateiam na unção, mas o seu relacionamento com Deus é vergonhoso. O seu relacionamento com Deus é superficial. Ele não se aprofunda no conhecimento. Ele não se aprofunda na prática da sua fé. Está sempre pedindo para os outros, vocês vão no monte, ora por mim. Põe meu nome no caderno de oração, vai lá buscar. Vai correr atrás daquilo que você quer. Busque os seus projetos. Não permita que uma doença, não permita nem que a morte, porque o apóstolo Paulo certa vez disse, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestade, nem dor, nem alegria, nem nada, nem criatura alguma poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o amor de Deus foi revelado por nós na cruz do Calvário, para que nós sejamos super filhos de Deus. Super não é no intuito de querer ser grande, super é próximos de Deus. E nós queremos que esse grau nos alcance. Não adianta sapatear na unção, não adianta cair no poder, porque se caiu tem que levantar diferente. Tem gente que vai para um culto, cai no poder e levanta o mesmo fofoqueiro, levanta o mesmo caloteiro, levanta a mesma pessoa falsa. Se cair tem que levantar diferente, não é o Espírito, não é do Espírito cair na unção, a unção é do Espírito. Se o Espírito nos leva a algo tremendo, ele nos levanta tremendamente, da mesma forma. Então nós precisamos sim ter um relacionamento com Deus profundo. A prática da palavra, além de maturidade, produz gratidão. A sua ausência gera esquecimento. Segunda coisa, característica daqueles que praticam a palavra. Versículo 25. Ele atenta para a lei perfeita da liberdade. Ele atenta para a liberdade. É pela liberdade. A Bíblia diz, uma vez libertos, permaneçam libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É como se você soltasse um passarinho da gaiola e ele voltasse para a gaiola. Tem pessoas que não conseguem usufruir da liberdade. Eles estão sempre fazendo da liberdade libertinagem. E infelizmente estão sendo assim impedidos de alcançar e serem alcançados pelas infinitas misericórdias do Senhor. Liberdade é uma faculdade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu tenho liberdade para decidir errar, mas eu tenho liberdade para decidir não errar. Eu tenho liberdade para fazer o que é certo e eu tenho liberdade para deixar de fazer o que é certo. Você que escolhe. Deus não vai te omitir a isso. Então você tem que prestar atenção. Atentar é prestar atenção. Preste atenção na liberdade. Não ultrapasse os limites da liberdade. Não brinque com os limites da liberdade. Não transforme liberdade em prisão. Porque muita gente faz isso. Segunda coisa, além da liberdade, ele persevera na liberdade. Ele persevera em ser livre. Ele não tem recaída por qualquer coisa. Qualquer coisa tem recaída, foi só um copinho de cerveja. Foi só um baseadinho. Foi só uma carreira de cocaína. Foi só um cigarrinho. Não, quem é liberto está livre, ele não recai. Ele não vive tropeçando. Ele mantém-se firme, constante, íntegro, correto. Essa perseverança é a insistência em esperar. Ele insiste, ele espera, ele permanece, ele fica, ele se conserva constante, se conserva firme.
absoluto. Ele não teme e não treme diante dos momentos difíceis. Ele não para ver o que as pessoas estão fazendo, porque quem para ver a banda passar fica no meio do caminho. Nós não queremos ficar no meio do caminho. Todos na Bíblia que ficaram no meio do caminho se deram mal. Obed-edom, que a bênção de Deus o alcançou, mas não foi para o meio do caminho, foi para a casa dele. Obed-edom ficava no meio do caminho pedindo esmola. O cego de Jericó ficava no meio do caminho também mendigando. A semente que caiu no meio do caminho foi pisada e comida pelos pássaros e não vingou. Meio do caminho fala em derrota, em fracasso. Não deixe as coisas pela metade. Vá até o fim. Pastor, mas está difícil. E quem disse que seria fácil? E quem disse que Deus te prometeu vida fácil? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, e além do mundo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele está sentado à direita e intercede por nós. De lá, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, não desista. Não desistir mesmo que a situação seja desesperadora. Ele cresce com a perseverança. Crescer é compreender a única prioridade que eu tenho. Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Terceira coisa, o resultado para a vida de quem ouve e pratica a palavra. Tem um resultado, pastor? Tem. Qual? Será bem-sucedido em tudo que fizer. Será bem-sucedido em seu feito. Feito é o quê? Uma obra, uma façanha, seu trabalho. Sua vida será bem-sucedida em todos os sentidos, pois todo sucesso está embasado no cumprimento das Escrituras e na obediência à vontade de Deus. E se você é um ouvinte apenas, antes dessa pandemia, era apenas um ouvinte da palavra, hoje você vai ser praticante, e você vai praticar, e vai colocar em prática, e vai levar à prática as outras pessoas, e Deus vai te abençoar poderosamente. Eu aguardo esses cultos. Por que eu aguardo? Porque nós nos preparamos para ele. Porque nós nos preparamos para esse momento. Pastor, você tem medo? Não, eu não tenho medo. O temor a essa situação, temor, é respeitar para não se contaminar. Medo não é bem a palavra. Nos respeitando, com o distanciamento que fizemos hoje, já está lá tudo distanciado na igreja, limpinho, higienizado. Agora nós vamos nos preparar com bastante álcool em gel, vamos nos preparar, cada um levando a sua garrafinha de água. Não vai ter abraço, perder de mão, acabou o culto, bora para casa. Logo, logo nós vamos retomar tudo em nome de Jesus Cristo. Então eu estou me preparando 3 vezes ao domingo para estarmos na igreja, nós estarmos dentro da igreja, e muitas pessoas vão ser envolvidas, mas os 3 cultos direto, que nós vamos estar na frente da batalha, sou eu e a pastora, 3 cultos. Os demais, quem vai de manhã, é o grupo de risco, que vai de manhã assistir o seu culto, voltar para casa, e depois os 2 cultos da noite. Por que fazemos tudo isso? Para não te colocar em risco. Pastor, o senhor não confia em Deus? Confio, mas eu também confio que eu não devo tentar a Deus. Eu confio que eu tenho que ser prudente. Amém? Então mantenha-se fiel. Muito obrigado pela fidelidade dos dizimistas, que não ouviram os críticos aí de fora. Muito obrigado, por vocês que passaram comigo essa fase difícil dessa pandemia. E ao passar essa pandemia, vocês, junto comigo, com a pastora, vocês cresceram também. Aqui no YouTube, vendo os irmãos estão lá também. A irmã Maurina, semana que vem, sábado, o último culto agendado é na casa da senhora, às 3 horas, no sábado, eu avisei o som. E na quarta-feira estaremos na casa do Ney com a nossa irmã Neia. Você está preparado? Já vai separando a melhor roupa aí. Já põe a roupa para fora, bate a poeira, tira o mofo, se prepara, tira da naftalina, põe no sol para secar lá. Domingo, se Deus quiser, nós vamos estar liberados. Pastor Edson, do Caraguava, em Peruíbe,
E ele fez culto, acho que foi sexta-feira, 40 pessoas. Pastor Gilson, do Parque Dávila, onde morávamos em Peruíbe, também já fez culto. Meu amigo Pastor Michel, Praia Grande, hoje ele vai, daqui a pouco vai estar tendo um culto dele lá. Agora é Itariri, queridos, agora é nós, vamos para cima, vamos deixar de medo, vamos reviver. Primeiro, infelizmente, as crianças até 12 anos vai ter dificuldade de ir, né? Eu não sei o que nós vamos fazer com isso. Não sei como nós vamos fazer com isso. Acho que os de colo podia ir com os pais, né? Cada pai responsabiliza, porque nenhum pai quer o filho doente. Mas vamos esse mês fazer desse jeito. Mês que vem a gente conversa melhor. Eu vou reunir com a liderança. Pastor, mas vai voltar? Eu estou esperando. Tudo depende da reunião de terça. Mas se não for nessa, vai ser na outra. Mas que nós vamos voltar para o culto, nós vamos. Porque chega de ficar em casa, né? Hashtag volta ao culto. E eu creio que você, como eu, somos vencedores em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Guarde essa palavra e receba agora a pastora que vai falar convosco. Amém. Boa noite, paz seja com todos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um domingo abençoado. Nós estávamos, como o pastor disse, na igreja, limpando. Deus abençoe a todos que estiveram lá, nos ajudando, limpando a casa de Deus. Tava feia a situação, tipo, muito pó por causa de ficar fechado, mas tá tudo limpinho, tá tudo bonito. E, vamos esperar a resposta essa semana. Cremos que vai dar tudo certo, porque Deus é fiel. Amém? Como o pastor estava dizendo aqui, amados, nós temos muito... Talvez você fale, nossa, pastor, que a pastora agradece tanto. Mas nós estávamos, quando a pandemia aconteceu, há 1 mês e meio na igreja. E, não eram... as pessoas não nos conheciam, os irmãos não nos conheciam, a igreja não nos conhecia. E os membros, os líderes, eles começam a ter uma visão quando o pastor já faz tempo, tá na igreja, tal. E nós fazíamos 1 mês e meio. E nós não temos nada que reclamar, porque Deus cuidou de nós, Deus usou, o pastor falou aqui vários nomes e várias pessoas, vários irmãos nos ajudaram, foram usados por Deus pelas nossas vidas, então nós só temos a agradecer, nós não vamos cansar de agradecer. Nós vamos, semana que vem ou na outra, não sei, recomeçar, e aí nós vamos de novo, aquela loucurona, arrumar mais algumas coisas na igreja que precisam ser trocadas as portas, mas nós vamos trabalhar para isso, não vamos, como diz um amigo nosso, esfolar ninguém não. Quem? Aqui, a Denise tá lá com a Givalda, por causa... A Givalda tá com a Denise? A Denise tá com a Givalda. A internet, os gêmeos ainda, tá com problema dos gêmeos ainda. Mas, então nós vamos devagarzinho arrumar, que ainda tem muitas coisas para nós fazermos na igreja. Deus tem nos dado graça, amém? Deus tem nos dado providência. Nós agradecemos e vamos ser eternamente agradecidos, amém? Então, vamos estar... nós temos também que agradecer, eles não estão vendo, eu sei que eles não estão vendo, mas se amanhã eles verem, a gente agradece aqui ao Rogério com a Maísa. Eles fizeram as capinhas das cadeiras, fizeram algumas e amanhã eles vão estar fazendo algumas mais, Eles não estão, eles estão na casa dos pais dela, eles me avisaram, mas eu também agradeço. Eles nos deram, assim que quando aconteceu a pandemia, que foi obrigado o uso das máscaras, eles nos deram máscara, deram algumas máscaras para nós sortearmos. Então Deus abençoe a eles também, em nome de Jesus, amém? Vamos estar consagrando os dízimos, as ofertas nessa noite, amém? Deus abençoe a tua fidelidade. Eu falo aí, você fala. Se você quiser escrever aqui para lotar os negócios aqui, fica bonito, Se você quiser. Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo da nossa irmã Karina. Jesus abençoe. Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo da Larissa. Jesus abençoe. Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo da Jaqueline. Jesus abençoe.
Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo do nosso irmão Chuninho. Jesus abençoe. Nós estamos consagrando e recebendo o dízimo do Felipe. Jesus abençoe. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eles nem pediram para me contar, mas como a gente brinca entre nós, eu sou ganso. Ganso é aquela pessoa que, sabe, se intromete. Eu vou ser ganso agora. Mas, a Tati colocou aqui, Jesus abençoe. Mas o Felipe e a Tati, né, todo mundo sabe que eles vieram pra cá e eles vieram na garantia de um emprego, né, principalmente ele, né, e não foi culpa do irmão, o irmão que prometeu lá da sede de registro, ele prometeu um emprego, mas aconteceu a pandemia. E aí mesmo assim o Felipe veio, né, e eu falava pra ele, venha que Deus vai te honrar, né, não vai passar fome, fique em paz, tal, né, e eles vieram. E aí ele não conseguia nada, o Rodrigo conseguiu para ele um bico de entregar pizza. Aí ele começou entregando pizza. Semana passada, se não me engano, retrasada, ele conseguiu um outro bico em Peruíbe, mas ele tá com problema na moto, todo mundo sabe, né? Mas mesmo assim ele foi e começou a fazer o bico. E ele tinha feito, ele e a Tati, tinha feito o pedido no auxílio emergencial lá, e o deles não dava certo. Primeiro porque eles não colocaram o número do documento errado, o segundo eu não sei. E aí, no terceiro, a Tati, ele falou, a gente nem vai olhar mais, porque não sai. E eles ficaram, né? Se Deus achar que vai sair, vai sair. A Tati colocou lá 3 vezes. Ela falou, pode contar. A Tati falou que eu posso contar o testemunho. Fizeram 3 vezes o pedido e não dava certo. E aí eles também meio que largaram mão, que eu também tinha largado mão quando o meu também não saía. E sábado à noite, ontem foi sábado, não, sexta à noite. Sexta à noite ela viu alguém colocou no grupo lá, tal, que alguém tinha liberado para uma pessoa. Aí ela falou, nem vou ver nada, né? Acho que não vai sair nada. Mas aí quando ela foi lá, tava o dela e o do Felipe aprovado, né? Glória a Deus, aleluia, deles também. Agora só está esperando para receber, vai dar para eles acertar o que eles tinham que acertar, o documento da moto. Então, amados, né, é uma ajuda do governo. A gente nem sabe se mais para frente ainda vão pagar de multas. Como é que paga? Não é multas, é taxa, imposto. Nós nem sabemos se nós vamos pagar mais de impostos, mas é o que tem para agora, né? E saiu. Glória a Deus, né? Então, para eles é bênção poder acertar as coisas deles. E Deus, ele cuida de nós. Deus, ele não deixa a gente desamparado. Deus é poderoso. Então, vale a pena nós servirmos a Deus, porque ele cuida de nós, amém? Então, o seu testemunho é do Felipe e da Tati. Mas eu sou ganso, né? Perdeu o jeito, né? Então, Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui na nossa live. Não é a live oficial, mas é a live que nós temos feito desde o primeiro dia. Eu tava vendo aqui no meu caderno, que eu tenho marcado aqui no caderno. Desde o dia 22 de março nós estamos fazendo live e buscando a Deus, pedindo a Deus a direção, amém? Nós vamos estar orando, né? Eu sei que a nossa irmã Heloísa está aqui, ontem eu não vi se ela estava. Nós oramos pela família da nossa, né, da amiga da nossa irmã, da Ilzanete, né? Que Deus possa continuar confortando o coração dela. Ontem a minha filha disse que a madrasta de um irmão lá da igreja de Cabreúva, onde nós somos pastores, também veio falecer de Covid. Que Deus tenha misericórdia, né? Deus venha confortar o coração das famílias, porque não tá fácil, né, amados? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão deixando a sua história. É triste, né? Mas nós temos apenas que orar e pedir a Deus a graça e a misericórdia, amém? Então vamos estar orando pelo nosso Brasil, como nós temos feito, né? Que essa vacina, pelo estado de São Paulo, que essa vacina ela venha surtir algum efeito, que faça, né, amados? Que dê uma solução. Não sabemos qual a vontade de Deus, mas nós temos que interceder e clamar a Deus pelo nosso Brasil, pela CISET,
A minha filha mandou beijos aqui, beijos. E a Fernanda. É, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo, pela nossa cidade de Itariri, pelos nossos vereadores, né? A reunião é terça-feira? Terça-feira, com o prefeito, que Deus possa iluminar a mente dele, que ele venha decidir, né, o que é melhor pela nossa cidade. Amém? Então vamos estar orando pela Dona Maria, o seu Luiz, os pais das meninas, pelo Diego e Roberto, continuar orando pela Viviane, né? A Ilzanete, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas ela não está mais no meio de nós. E por todos aqueles que estão passando por algum problema, alguma situação difícil, amém? Então, oremos em nome de Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Agradecemos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, o nosso Brasil, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, entrar e sarar a nossa nação, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai. Colocamos, Deus, diante de Ti o nosso estado de São Paulo, Pai, que esse vírus, Senhor, do nosso estado caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Pai, a nossa cidade de Itariri, Senhor, o nosso prefeito, Senhor Jesus, os vereadores, Pai, que as decisões, Senhor Jesus, a serem tomadas sejam, Senhor, decisões perfeitas, Pai. Deus, te pedimos, Deus, pela vida da Viviane, Pai, em nome de Jesus. Pai, pela família da Ilzanete, Pai, que infelizmente faleceu. Pai, pela vida do Roberto, do Diego, Senhor, da Dona Maria, do seu Luiz, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa salvar, meu Pai, curar, libertar, meu Deus, em nome de Jesus, pela vida da Dona Lia, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, louvado seja o nome de Jesus. Amados, está longe ainda, mas domingo que vem é domingo de missões, né? Se você puder já separar uma oferta para o domingo, eu espero, quero, mas não é minha vontade, é vontade de Deus, que no domingo nós já estejamos na igreja. Mas se isso não acontecer, separe aí uma oferta de R$1, R$2, para que nós possamos investir na vida dos missionários. Tá? Nós temos missionários, nós temos pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, que estão fazendo a obra, e a situação está difícil, porque devido a esse Covid, devido às pessoas não estarem trabalhando, as igrejas não estarem funcionando, mas Deus também cuida daquele que está na obra, né? Então, que nós possamos ser instrumentos. Se nós não podemos ir, né? Nós podemos orar, mas nós podemos também abençoar. Então, que se você puder abençoar esses missionários, separe a sua oferta para o domingo. Se não tiver culto no domingo, aí você, por favor, venha aqui em casa ou deixe lá na igreja. Mas se tiver no domingo, aí a gente divide os horários e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, e amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Eu passo para o pastor. Bem, meus queridos, domingo, e se voltarmos, você vai estar lá conosco? Ele vai estar lá no domingo, aí dá um amém, fala, eu vou estar. Eu vou. Mas aí fique atento durante a semana, que nós vamos ter algumas programações especiais, 3 eventos, 3 celebrações, e por enquanto, com tudo aquilo que precisa, né? Idade com risco, resfriado, crianças abaixo de 12 anos em casa, né? A Vera já vai. A Vera vai. Ô, Glória! A Andressa, Ronaldo Veiga, a Andressa vai amanhã ficar com o filhinho dela no hospital. Que Deus, terça-feira tá a notícia. Do bebezinho. Do menino, né? Em nome de Jesus, vai que a Andressa vai na paz lá, que Deus vai trazer cura total, esse menino vai voltar para casa ainda essa semana, em nome de Jesus Cristo. A Rivalda falou glória a Deus, Jaqueline falou amém, a irmã Cisete falou amém.
Amém. Então, nós vamos nos falando durante a semana e eu conto convosco, já agradecido por tudo que vocês fizeram e já agradecido pelo que a igreja tem feito Serve, amém? por nós, pela cidade. Nós estamos dispostos a trabalhar, É a irmã Eliene. A trabalhar. É N, né? É a Eliene, é N. Ô, minha querida, eu preciso devolver a sua bolsa. Nós estamos para trabalhar e vamos trabalhar porque já vamos voltar. Já quando voltarmos tem placa de igreja, tem porta, tem salãozinho, reformar. Nós vamos concluir em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que determinamos quando chegamos aqui. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua presença gloriosa. Abençoa-nos tremendamente e encha-nos da tua presença. Que o Espírito Santo esteja conosco e que o Senhor nos dê mais da tua presença, porque a tua presença transforma e edifica. E que a graça do Senhor Jesus, assim seja, o grande amor de Deus Pai, assim seja, comunhão e consolação do Senhor Espírito Santo, assim seja, esteja conosco hoje e sempre. Amém. E amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana que se inicia hoje. E sucesso. Se cuidem e estejam preparados, porque logo, logo estaremos juntos em nome de Jesus. Amém.